Frações é uma matéria que assusta muita gente com cálculos enormes e expressões confusas. Na verdade, a maioria dessa confusão acontece pela falta de conhecimento conceitual da matéria. MMC e MDC, por exemplo, também se tornam difíceis por isso, já que o aluno quer apenas calcular o MMC ou o MDC, usando aquele famoso palitinho, e na maioria das vezes não sabe nem o que está fazendo. Vamos desvendar tudo isso aqui hoje. Meu nome é Lucas Pereira e sejam bem-vindos ao canal Guia do Estudante de Exatas. Então, pessoal, sejam bem-vindos à aula 2 do nosso curso de matemática básica aqui do canal. Hoje a gente vai falar sobre múltiplos e divisores, números primos e frações, com mais alguns conceitozinhos aí no meio. Então vamos lá. Primeiro, vamos conceituar o que é um múltiplo de um número e o que é divisor de um número. O múltiplo de um número x é a vezes x, sendo a qualquer número inteiro. Como assim, Lucas? Enfim, o que é um múltiplo de 5? O múltiplo de 5 são todos os números 5 vezes a, sendo a qualquer número inteiro. Então vamos lá. 5 vezes 0, 5 vezes 1, 5 vezes 2, 5 vezes 1000, 5 vezes 20 milhões, são todos múltiplos de 5, ok? Divisor de um número x é um número inteiro a, tal que x sobre a seja inteiro. Vamos dizer aqui que x é 10. 10 dividido por a tem que dar inteiro. Então a gente tem que descobrir os números as que dividem 10. Como, por exemplo, o 1 divide 10, o 2 divide 10, o 5 divide 10 e o próprio 10 divide 10. Então, os divisores de 10 é 1, 2, 5 e 10. Aqui alguns exemplos. Múltiplos de 2. 0, 2, 4, 6, 8, 10. É um conjunto infinito, gente. Múltiplos de 3. 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Tá aqui a tabuada. Os múltiplos são os números da tabuada. Quando a gente pega a tabuada do 2, na verdade a gente tá vendo os múltiplos de 2. Quando a gente pega a tabuada do 10, na verdade a gente tá vendo os múltiplos de 10. E assim por diante. Aqui eu quero diferenciar uma coisa da nossa aula 1, que às vezes cai nas provas, ok? Vamos lá. O que são divisores inteiros e o que são divisores naturais? Na aula 1, a gente viu que os números inteiros são os números naturais, ou seja, os números simples de contagem, e os números opostos dos naturais, ou seja, os números com sinais trocados. De forma bem rude, os números com sinais com menos. Ou seja, se tinha o número 3 natural, então tinha o número menos 3, que era inteiro. E o conjunto de toda essa galera aí era um conjunto dos números inteiros. Então aqui, quais são os divisores inteiros de 36? São os números que dividem 36 de forma inteira. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36. Esses números dividem 36 de maneira inteira. 12 dividido por 36 dá 3. 9 dividido por 36 dá 4. 6 dividido por 36 dá 6. E assim por diante. E aí a gente também adiciona os números que são opostos desses divisores. Por quê? Porque 36 é divisível pelos opostos desses números. E os divisores naturais são só os divisores que têm os números positivos, ok? Os números simples de contagem. 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 e 36. Os números simples. Agora, a gente vai pegar um conceito aqui interessante demais. Aparece em quase todas as questões que a gente tem hoje de matemática básica, principalmente em frações. Então vamos lá. MMC. O que é MMC e o que é MDC? MMC é o mínimo múltiplo comum. Eu quero que você entenda o conceito. Mínimo múltiplo comum. Qual é o mínimo múltiplo comum do número 4 e do número 6? É 12. Por quê? Vamos lá, testar os primeiros múltiplos. A gente quer o menor múltiplo comum desses dois números. Então vamos lá, o 12. Por que é o 12? 4 vezes 1 é 4. É múltiplo de 4, só que não é múltiplo de 6. 4 vezes 2 é 8, só que não é múltiplo de 6. 4 vezes 3 é 12. E olha só que interessante, é múltiplo de 6. 6 vezes 2 é 12. É o menor múltiplo comum entre esses dois números. Aqui eu não vou ensinar vocês a calcular isso, ok? Eu quero que vocês aprendam exatamente o conceito disso, porque sabendo o conceito fica tudo mais fácil. Eu vou abordar como calcular um mínimo múltiplo comum com algumas técnicas em futuras aulas quando eu trazer frações algébricas, que aí a gente vai conseguir falar um pouco melhor sobre isso. MDC é um máximo divisor comum entre esses dois números. O máximo divisor comum é o maior número que divide eles dois. Qual é o maior número que divide 4 e 6? É 2. Qual que é o maior número que divide 10 e
15, por exemplo, é 5. Qual que é o maior número que divide 24 e 12? É o próprio 12. Por quê? 12 divide 12, o maior número que divide 12 é o próprio 12, e o maior número que divide o 24, que é em comum com 12, é o próprio 12. Agora, vamos falar sobre os números primos. Números primos são aqueles que são divisíveis por 1, menos 1, o próprio número e o oposto do próprio número. O que é o módulo do número, como eu botei ali, sendo P o próprio módulo do número? O módulo do número é um número sem o sinal. Lucas, então me diz aí, quais são os números primos? Vou dar exemplos aqui. O 2 é um número primo. Por quê? 1 divide 2, menos 1 divide 2, 2 divide 2 e menos 2 divide 2. Outro conceito interessante são os números primos entre si. São dois ou mais números que são múltiplos comuns de 1 e menos 1. Vale lembrar, números primos entre si não necessariamente são primos, mas eles são divisíveis, eles são múltiplos comuns apenas por 1 e menos 1. Aqui vai alguns exemplos. Conjunto dos divisores de número primo aqui para recapitular, então é 1, menos 1, P e menos P. Então vamos lá alguns exemplos. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. 13 é um número que é divisível por 1, é um número que é divisível por menos 1, é um número que é divisível por ele mesmo, é um número que é divisível por menos ele mesmo, menos 13. Então é um número primo. Ele não tem outro divisor a não ser esses, ok? Os números primos entre si, eu vou dar um exemplo aqui, o 9 e o 5. Detalhe, o 9 não é um número primo. 9 é 3 vezes 3. Então, já que ele não é um número primo, por que ele é primo entre si? Porque 9 e 5, os divisores comuns deles são apenas 1 e menos 1. 3 não divide 5 e nem 5 divide 9. Então, os únicos divisores comuns são 1 e menos 1. Ali no outro exemplo, 120 e 121. 121 não é primo, é 11 vezes 11. 120 também não é primo. Tem um monte de divisores, tem 12, 10, 2, 4, 30, porém são primos entre si, porque não possuem divisores comuns a não ser 1 e menos 1. Então tá aqui o conceito simples. Vale lembrar também, os números que não são primos são chamados de compostos, ok? São números que a gente pode fatorar. Então, galera, vamos entrar em frações agora. Primeiro, eu quero perguntar para vocês o que é uma fração. Aqui vai um conceito, gente, que muita gente não sabe e erra a questão por causa que não sabe o que é uma fração. É um número em cima, um número embaixo e tem um palitinho ali. Não, galera. Não é assim que funciona. Vamos lá e vamos desvendar isso aqui. Uma fração, galera, é uma razão, é uma divisão. Botem isso na cabeça de vocês, é essencial. Uma fração é uma divisão. É uma divisão do tipo A sobre B, sendo A o numerador e B o denominador. Esse é o conceito de fração, ok? A gente lê essa fração dizendo A sobre B. Detalhe, B não pode ser zero. Se B fosse zero, a fração ficaria daquele tipo ali. A sobre zero igual a x. Se a gente passar o zero para o outro lado multiplicando, a gente ficaria com uma fração do tipo A igual a 0 vezes x. E a gente sabe que o x, ele poderia ser qualquer número, qualquer mesmo, porque 0 vezes x vai dar 0. Então, obrigatoriamente, A teria que ser 0, pois 0 vezes x vai dar 0. Qualquer número multiplicado por 0 dá 0. Tá, Lucas, mas e se A fosse 0 realmente? Já me provou que não posso dividir por 0. Mas e se A fosse 0? Se A fosse 0, a gente teria uma razão 0 dividido por 0, o qual é uma operação indeterminada. A gente viu isso na aula 1, galera. Se lembra? Então, uma fração é definida A sobre B, tal que A pertence aos reais e B pertence aos reais não nulos. Então aqui exemplos de frações. 3 dividido por 3, 10 dividido por 5, raiz de 2 dividido por raiz de 3, 4 dividido por 6. Que no caso a gente poderia chamar 3 sobre 3, 10 sobre 5, raiz de 2 sobre raiz de 3 e 4 sobre 6. Então agora a gente vai ver algumas classificações das frações. O primeiro tipo de fração são as frações equivalentes. Frações equivalentes possuem o mesmo valor numérico, porém elas não são iguais. Vamos lá, a propriedade algébrica delas seria A sobre B igual a C sobre D. Elas são proporcionais, ou seja, A vezes D é igual a B vezes C. Então aqui, vou dar um exemplo, 4 terços é igual a 12 nonos. Por quê? Porque do 4 terços para o 12 nonos, o que aumentou? Aumentou 3 vezes em cima e embaixo, né? Então elas são equivalentes, porém elas não são iguais. Vocês veem que 4 terços não é a mesma coisa que 12 nonos. Elas são equivalentes em valor numérico, mas elas não são iguais. Outro tipo de fração é a fração irredutível.
É uma fração que o numerador e o denominador são primos entre si, ou seja, eles não se dividem. 3 sobre 4. O 3 não divide o 4, nem o 4 divide o 3. 1000 sobre 1001. O 1000 não divide 1001 e o 1001 também não divide 1000. 5 sobre 6, por exemplo. 5 não divide 6, nem 6 divide 5. E agora se fosse 18 sobre 9, aí sim, não seria irredutível. Por quê? O 18 é múltiplo de 9. Então, a fração irredutível é quando o numerador e o denominador não possuem divisores iguais. E a gente pode chegar em frações assim, gente. E eu já vou passar daqui a pouco como a gente pode reduzir frações, simplificar frações. Outro tipo de fração é a fração própria. É a fração que o numerador é menor que o denominador, ou seja, em cima é menor do que embaixo. 3 sobre 4, ok? 10.000 dividido por 10.001, 303 dividido por 5.646, 1 dividido por 2, 1 dividido por 4, 1 sobre 7 e assim em diante. A fração imprópria é a fração que o numerador é maior ou igual ao denominador. Exemplo, 4 terços, 55 sobre 55. E agora vem a fração aparente. O que é uma fração aparente? É a fração que o numerador e o denominador são múltiplos de um mesmo número x e o resto é zero. Como, por exemplo, 32 sobre 4. O resto dessa divisão vai dar zero. E eles são múltiplos de quê? O 32 é múltiplo de quê? É múltiplo de 4. É 8 vezes 4. 100 sobre 50. O resto dessa divisão vai dar zero. E o 100 é 50 vezes 2. Ou seja, gente, a fração aparente a gente pode chamar assim informalmente como um pré-número inteiro. Porque já que o resto vai dar zero, o número vai ser inteiro. Galera, outro tipo de fração é a fração ordinária. É a fração que o denominador não é da forma 10 elevado na x. Mas, Lucas, o que é 10 elevado na x? 10 elevado na x é uma potência de 10. Ou seja, o denominador não pode ser 10, 100, 1000, 10.000, 1 milhão, 10 milhões. Não pode ser uma potência de 10. Esse x, no caso especial aqui, seria um número natural, diferente de zero, tá ok? Próxima aula a gente vai aprofundar muito o nosso conhecimento de potenciação aqui, ok? Outro tipo de fração é a decimal, é o oposto da ordinária. É a fração que o denominador é da forma 10 elevado na x, ou seja, o denominador é uma potência de 10. Por exemplo, 2 décimos, 1.234 sobre 1.000, 720 sobre 10.000, ok? Número misto. O número misto, tem muita gente que sofre no 6º ano com esse número misto, só que assim, ele é bem interessante. É uma mistura de uma parte inteira com uma fração própria. Mas Lucas, por que a fração tem que ser própria? Vamos lá, galera. A gente pode definir o número misto como x mais a sobre b. Eu já vou explicar esse x vezes b mais a sobre b quando a gente vai falar de operações com frações daqui a pouco. Mas eu quero responder a pergunta do porquê que a fração tem que ser própria. Gente, se lembra que eu disse que a fração própria é quando o numerador é menor que o denominador? Quando o numerador é menor que o denominador, o que vai acontecer? Esse número, ele não vai ter parte inteira. Ou seja, eu vou dar um exemplo. 1 sobre 2 é 0,5. É metade. Ele não tem parte inteira. 1 sobre 4 é 1/4 de uma parte inteira. Vocês entenderam? 3/4 não tem parte inteira ali dentro. É 75% de uma parte inteira. Ok? Esses números mistos nada mais são frações impróprias transformadas em uma soma de uma parte inteira com uma fração própria, tudo bem? Agora vamos começar operações com frações. A primeira, entre aspas, operação é a simplificação. O que é simplificar? Isso aqui, gente, é de muita importância. Simplificação é fatorar o numerador e o denominador em múltiplos iguais. E depois a gente simplifica o chamado, entre aspas, corte. Então vamos lá. 12 sobre 3, a gente pode simplificar essa fração. A gente pode transformar o 12 em 4 vezes 3. E reparem, a gente transformou o 12 em 4 vezes 3, ou seja, tem um múltiplo de 3 em cima, tem um múltiplo de 3 embaixo. Eu vou cortar em cima e embaixo. Eu vou dividir os dois números. Eu vou falar isso daqui a pouco quando a gente falar sobre multiplicação. Isso vai dar 4. Eu cortei o 3 com 3. Eu dividi por 3 em cima e eu dividi por 3 embaixo. 50 sobre 100. Outro exemplo. 50 ali em cima, ok? E eu tive a visão de transformar esse 100 em 50 vezes 2. Aí, galera, tem que ter visão para simplificar. Tem que fatorar o número em cima ou embaixo em um fator que você quer cortar. No caso, eu queria cortar por 50. Então, eu dividi por 50 em cima e dividi por 50 embaixo. Em cima vai ficar o quê? 50 sobre 50, que dá 1. 50 vezes 2 embaixo, eu dividi isso por 50, vai dar o quê? 100 dividido por 50 dá 2. Então, no final de tudo vai dar 1/2. Detalhe, aqui é interessante.
Quando a gente simplifica, a gente pega as frações equivalentes. A gente transforma uma fração que é múltipla da outra. Vocês entenderam? 50 sobre 100 é equivalente a 1 meio. 12 sobre 3 é equivalente a 4. Não são iguais, mas são equivalentes. Então, simplificar é fatorar o numerador e o denominador em múltiplos iguais, cortar esses múltiplos. Eu já vou explicar o que é esse cortar que eu tô falando aqui, ok? E a gente transforma em duas frações equivalentes, ok? Outra operação interessante é a adição e a subtração de frações. Na representação algébrica, eu botei assim: a sobre b mais c sobre d é igual a x vezes a sobre b mais x vezes c sobre d sobre x, sendo x o MMC entre b e d. Mas Lucas, por que tu fez o MMC entre b e d? Simples assim, galera. Eu fiz o MMC entre b e d porque o MMC é o mínimo múltiplo comum entre B e D. Viu como é interessante saber os conceitos agora? Eu fiz o MMC porque eu tô querendo transformar A sobre B numa fração que tem o mesmo denominador que C sobre D. E vice-versa. Eu também quero transformar o C sobre D numa fração que tem o mesmo denominador que A sobre B. Mas como que os dois vão ter o mesmo denominador? Vamos pegar ali o nosso exemplo ali, 3 quartos mais 5 meios. O primeiro exemplo. No caso, o que eu faria é transformar os 5 meios em 10 quartos. Ou seja, eu multiplicar por 2 em cima e multiplicar por 2 embaixo. Essa visão aí, eu não expliquei ainda o que é multiplicação e divisão de frações. Mas daqui a pouco eu já vou explicar e vocês vão entender direitinho. Mas a gente tira o MMC entre o denominador das frações porque eu quero transformar as frações em denominadores iguais. E esse denominador igual a gente vai chamar de MMC, porque é o mínimo múltiplo comum, é o menor número múltiplo comum. Se é múltiplo comum, vai dar pra gente transformar esse denominador nesse múltiplo comum. Então vamos lá, gente. Depois da gente conseguir calcular o MMC entre B e D, a gente vai dividir esse MMC pelo denominador de uma fração e multiplicar pelo numerador. Depois, a gente faz esse mesmo processo com a outra fração. A gente divide pelo denominador e multiplica pelo numerador. E esses dois resultados que a gente encontrou, a gente, entre aspas, né, soma. E depois divide pelo denominador. Simples, né, gente? Vamos dar um exemplo ali. 3 quartos mais 5 meios. Qual que é o MMC entre 4 e 2, né? O MMC entre os denominadores. É 4. Por quê? Porque o menor múltiplo de 4 e de 2 juntos é 4, porque 2 vezes 2 é 4 e 4 vezes 1 é 4. É o menor dos dois. Então, o que eu fiz? Eu fiz 4 dividido por 4 vezes 3. 4 dividido por 4 é 1. E 1 vezes 3 é 3. 4 dividido por 2 é 2. E 2 vezes 5, eu botei ali, 5 vezes 2 vai dar 10. Depois eu somei esse resultado e dividi por 4, que é o MMC. Então vamos lá. Eu fiz 3 mais 5 vezes 2, que dá 13. 3 mais 10. 13 quartos, que é uma fração irredutível. Agora percebam que na subtração é praticamente a mesma coisa. 3 quartos menos 5 meios. Primeiro eu calculei o MMC, que é 4. 4 dividido por 4 é 1. 1 vezes 3 é 3, como tá ali. 4 dividido por 2 é 2. 2 vezes 5 é 5 vezes 2 ali que eu botei. Só que agora a gente subtrai um do outro, na ordem que tiver. Que no caso, 3 menos 10 vai dar menos 7 quartos. Viu, galera? Vocês têm que pegar muita questão para vocês pegarem isso aí de jeito, ok? Vamos lá. Outro tipo de operação muito interessante é a multiplicação e a divisão. Lucas, como multiplicar frações? Simples, galera. A gente vai pegar uma fração. Eu peguei ali uma representação algébrica. A sobre B vezes C sobre D. Como que eu multiplico elas? Simplesmente eu multiplico em linha. A vezes C sobre B vezes D. O que está em cima multiplica com o que está em cima. O que está embaixo multiplica com o que está embaixo. Já vou dar um exemplo aqui. Mas antes, vamos pegar a divisão. Vamos lá. Dividir duas frações. Vamos supor A sobre B dividido por C sobre D. Lucas, eu ouvi falar que a gente divide assim. A gente conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Exatamente. É isso que é a divisão, ok? A gente pega a primeira, a gente conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. E já que a gente vai multiplicar pelo inverso da segunda, a gente acabou de ver que a multiplicação a gente faz em linha. Então vai ficar em A vezes D sobre B vezes C. Tranquilo? Interessante? Mas por que que isso acontece? Gente, quando a gente pega e multiplica pelo inverso, na verdade, a gente está querendo transformar o denominador em 1. Mas por que que a gente quer transformar o denominador em 1? Porque aí a gente vai encontrar uma fração equivalente a A sobre B dividido por C sobre D que seja de denominador 1. E esse denominador sendo 1, a gente vai conseguir apenas uma fração, que não seja A sobre B sobre C sobre D. Vocês entenderam? Pegaram um pouco da visão? Repetem o vídeo quantas vezes vocês precisarem, porque é interessante, muito interessante essa visão aqui. Então, como é que a gente transforma o denominador em 1? A gente multiplica C sobre B vezes D sobre C, né? A multiplicação dos inversos vai dar 1. Se lembra? A gente multiplica em linha ali, ó, C vezes D sobre D vezes C. A gente pode simplificar as frações.
Então, em cima e embaixo a gente vai cortar o C com C, e em cima e embaixo a gente vai cortar o D com D. Sendo assim, embaixo ali na fração, a gente vai ficar com 1. E em cima, a gente vai ficar com A sobre B vezes D sobre C, que, curiosamente, é o inverso da segunda. Então esse é o porquê que a gente conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Espero que vocês tenham entendido aí. Então aqui alguns exemplos de divisão. 3/4 dividido por 2/9. A gente conserva o numerador e multiplica pelo inverso do denominador. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Ali outro exemplo de multiplicação. 6/5 vezes 7 sobre 12 é 42 sobre 60. Por quê? 6 vezes 7 é 42. 5 vezes 12 é 60. Multipliquei em linha. E olha só que interessante, gente. Em cima e embaixo, a gente pode dividir por 6. Aí a gente vai simplificar a fração. Ou seja, 42 dividido por 6 dá 7. 60 dividido por 6 dá 10. Sempre quando a gente vai multiplicar em cima, a gente tem que multiplicar embaixo também, gente. Lembrem disso, porque senão não vai ficar a mesma fração. 1/2, eu quero transformar o 1 ali em cima em 4. Não vai ficar 4/2, vai ficar 4/8. A gente tem que multiplicar em cima e embaixo para o valor se manter o mesmo. Não que a fração seja igual, mas que o valor tem que ser o mesmo. Tem que ser frações equivalentes. Agora, por último, eu quero falar um pouco de dízimas periódicas. Que eu disse na aula 1 que eu ia abordar esse assunto aqui. Dízimas periódicas são dízimas infinitas e possuem uma periodicidade. Pode também haver um antiperíodo. O que é um antiperíodo? É a parte que não se repete, mas logo após vai ter uma parte que se repete infinitamente. São formadas a partir de uma fração geratriz, ou seja, geratriz uma fração que gera elas. Aqui exemplos: 3,44444, 7,21, 23, 34, 34, 34, 34. No caso ali, a gente já viu, 21 e 23 seriam o nosso antiperíodo. A parte que repete é chamada de período, ok? Ali, 983,209, 301, 90, 39, 39, 39. 39 seria o período, 209, 301 e 90 seria o nosso antiperíodo. Mas Lucas, tem mesmo uma fração que gera isso? Esses números não seriam, sei lá, números irracionais? Galera, tem uma fração que gera, sim, esses números infinitos. Como encontrar essa fração, então, Lucas? Essa fração a gente vai ter que usar algumas coisas de álgebra aqui, ok, gente? Então vamos lá. Primeiro eu vou botar um objetivo: isolar a parte periódica e descontar as equações. Eu vou explicar isso aqui agora. Vamos pegar um exemplo que eu botei ali em cima. 3,44444 infinitamente. Eu chamei esse número de x. E logo após, agora, eu multipliquei por 10 essa equação. Lembrando, eu disse que tinha que ter um pouquinho de álgebra para você entender isso aqui, ok? Então, eu multipliquei por 10 a equação. Eu tenho que multiplicar por 10 dos dois lados, lembra? Então, 10x vai ser igual a 34,444444, infinitamente. Galera, perceba uma coisa. Se eu descontar a segunda equação, ou seja, a equação multiplicada por 10 pela de x, o que vai acontecer? As partes periódicas vão se descontar. Imagina se tivesse 34,444444 menos 3,444444. Esses 4,4444, eles vão sumir, gente. Vão desaparecer. Thanos. Vai ser isso que vai acontecer. Então, 34,4444 infinitamente menos 3,444 infinitamente, o que vai acontecer? Esse 44444 vão se descontar e o 34 vai se descontar com 3. O que vai acontecer? 34 menos 3 dá 31. E do outro lado, né, 10x menos x vai dar 9x. Então a fração que gera essa dízima periódica é 31 nonos. 31 dividido por 9 vai dar 3,444444 infinitamente. Lembrando, a fração geratriz é irredutível, ok? Vou pegar mais um exemplo aqui para vocês entenderem de vez. 7,212, 34, 34, 34 infinitamente. Dessa vez eu multipliquei por 1000. Mas Lucas, por que tu multiplicou por 1000? Lembra ali, galera? O objetivo é isolar a parte periódica e descontar as equações para que a parte periódica suma. Então, eu tive que multiplicar por 1000 para mim pegar só a parte periódica. Ela fica lá. Mas Lucas, se eu descontar essa equação 1000x e descontar lá do x a primeira equação, não vai dar certo, porque 212 ainda tá ali. Exatamente. Então agora a gente vai ter que multiplicar por 100, ou seja, eu vou ter que correr mais duas casas ali para mim pegar o 34 infinitamente de novo. Se eu multiplicasse apenas por 10, ia ficar o quê? Ia ficar o 3 ali, e o T4, coisa que não ia funcionar. Então, agora a gente pegou duas equações em que a parte periódica tá isolada. Se a gente diminuir uma da outra, o que vai acontecer? A parte periódica vai sumir. Então, 100.000x ficou engraçado? Menos 1000x vai ficar 99.000x. E do outro lado, 721.234 menos 7.212 vai dar 64.992.
Ficou grande, né, gente? E agora, 64.992 dividido por 99.000 vai dar 32.461 sobre 49.500. Exemplo pesado, galera. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Essa foi a aula 2 de matemática básica aqui do nosso canal. Eu tentei focar bastante aqui nos conceitos, porque a maioria das pessoas erram essas questões por falta de conceito. Próxima videoaula vai ter potenciação e radiciação. Espero que vocês gostem. Segunda que vem, às 9 horas da noite, viu? Então, muito obrigado. Até a próxima. Tchau!